turminha do quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Camila e hoje teremos a nossa aula de número 45 da disciplina de Ciências. Vamos começar aí o estudo de um conteúdo que gera bastante dúvidas e que é um mistério para nós até hoje e provavelmente vai continuar sendo, que é o universo. Então, os objetivos dessa aula são, tem bastante objetivo hoje, conceituar o universo e cosmos, entender a teoria do Big Bang, definir a astronomia, diferenciando astrônomo e astronauta, refletir acerca da possível existência de universos paralelos e as 4 dimensões do nosso universo, compreender quem foi Isaac Newton e Albert Einstein e as suas contribuições aí para o estudo da gravidade, conceituar matéria e energia escura e a sua influência nos corpos celestes visíveis. Então, para essa aula, vocês precisam aí da caneta, do caderno de ciências, do lápis e da borracha também, se achar necessário. Pessoal, então vamos trabalhar em diversas aulas aí sobre o universo, sobre o que compõe o universo, o nosso sistema solar, o Sol, a Terra, outros planetas. Essa aula a gente vai ter um foco maior nesse conceito de universo, astrônomo, astronauta e vamos trabalhar também a questão da gravidade, tá? Começando lá, o conceito de universo. O universo é tudo que existe fisicamente, ou seja, tudo que existe de matéria. A matéria pode estar em seu estado sólido, líquido e gasoso. Então, tudo que estiver em algum desses 3 estados está presente no universo, está presente na minha casa, que acaba fazendo parte do universo, porque está dentro de um planeta que está disposto aí no universo, tá? Ou seja, é a soma do espaço e do tempo, porque todo espaço que existe, né, tudo que existe, toda a área que existe, ela está inserida em um determinado tempo, tá? Agora, eu estou em um determinado tempo, eu estou aqui gravando aula no mês de setembro de 2021 em um estúdio, então eu estou em um espaço e está correndo um tempo. E as mais variadas formas de matéria, como por exemplo planeta, estrela, galáxia, que a gente vai abordar melhor o conceito aí na próxima aula. Um outro termo que a gente utiliza para referir ao universo é cosmos, tá? Então, se eu digo universo é a mesma coisa que cosmos. E aqui a gente vem, como será que o universo surgiu? É um mistério, tá? Mas existem-se teorias e a mais aceita, né, atualmente no mundo científico é a teoria do Big Bang. O que diz essa teoria? Ela sustenta que o universo ele surgiu a partir da explosão de uma única partícula, uma mini partícula, né, o que a gente chama do átomo primordial. O que acontece? Ele explodiu, causando aí uma transformação em grandes proporções, né? Uma transformação gigantesca nesse espaço-tempo, há cerca aí de quase 14 bilhões de anos, 13 bilhões e 800 milhões de anos, tá? Acredita-se, é uma teoria que tenta explicar aí a origem do universo. A mesma teoria afirma também que o universo continua em expansão, ou seja, que o universo ele está aumentando ainda, o seu espaço ele está aumentando, tá? A partir disso, a gente tem uma ciência que vai estar estudando em específico o universo, que se chama astronomia, tá? A astronomia é a ciência que estuda os corpos celestes, ou seja, as estrelas, os planetas, as galáxias, meteoros, asteroides, enfim, essa matéria presente no universo e fenômenos que se originam fora, né, que são fenômenos que se originam fora da atmosfera terrestre. Então, a astronomia vai estudar o que está acontecendo fora do nosso planeta. A astronomia é uma das ciências mais antigas, tá? Culturas aí desde a pré-história já mostravam que ter compreensões básicas acerca da astronomia, como por exemplo a observação de estrelas. A gente vai ter aulas falando em específico sobre as constelações, que são conjuntos de estrelas, e há dados que vêm aí da pré-história
que mostram que o homem já na pré-história ele observava o céu e já fazia registros aí acerca do que ele via, né, das estrelas. Pessoal, então nós temos duas profissões em destaque nesse ramo da astronomia, que é o astrônomo e o astronauta. São termos muito parecidos, sim, mas eles são profissões que trabalham tem funções diferentes, próximas, mas diferentes, tá? O astrônomo, primeiro aqui, tem como objetivo observar, estudar, pesquisar fenômenos que ocorrem no universo. Então, o astrônomo, ele tá ali realmente para estudar, para focar o que está acontecendo no universo, bem como desvendar os mistérios do seu surgimento e evolução de estrelas e galáxias. Então, ele vai fazer todo esse estudo para estar conhecendo mais acerca do universo. Enquanto que o astronauta é a pessoa que vai ser treinada para uma viagem espacial, ou seja, ele vai realmente para o universo, seja para comandar, para pilotar e servir como membro de uma tripulação de uma nave espacial. Então, o astrônomo vai fazer todo o estudo necessário em relação ao universo e o astronauta ele vai para lá. É óbvio que o astronauta também faz estudos acerca do local, né? Ele não é qualquer pessoa que simplesmente é lançada no cosmos, tá? Mas aqui o foco maior é o estudo, enquanto que aqui é a questão, né, da viagem, de realmente estar neste local. Então tem essa diferença entre esses conceitos. Pessoal, vocês já ouviram falar sobre o universo paralelo? Trouxe para vocês aqui só para embasar um pouquinho essa aula também, nessa questão de universo paralelo ou multiverso. Então, os universos paralelos, eles são considerados um grupo aí de universos gêmeos teóricos que coexistem ao mesmo tempo que o nosso. A ideia de universo paralelo, tá? É uma hipótese aqui, tá bom, pessoal? É que além do nosso universo, que a gente nem tem ideia do tamanho, porque a gente considera ele infinito, além desse, existam outros universos, tá? Que são paralelos ao nossos, né? A ideia mais ou menos é que eles seriam gêmeos, então é como se em outro universo, temos aqui esse universo, outro universo existissem aí coisas parecidas, pessoas parecidas, planetas, estrelas parecidas, tá? Por isso paralelo, porque eles são próximos, são parecidos, tá? É uma hipótese, é uma teoria aí, não sabemos. Alguns dizem que eles existem perto de nós, tá? Tão perto de fato que os fantasmas podem ser nada mais do que pessoas de universos alternativos, paralelos, que de alguma forma estão entrando na nossa realidade. Então imaginem só, né? Acreditar-se que fantasmas possam ser pessoas que vêm de outros universos aqui para o nosso. Fica aí na reflexão de cada um. Pessoal, as dimensões do universo. A gente já trabalhou sobre dimensões lá na aula de matemática. Trabalhamos bastante, inclusive. Então, nós temos o ponto. O ponto não tem dimensão nenhuma, não tem como eu medir ele de alguma forma. Aí nós temos a partir do ponto, nós temos a linha. A linha vai ter comprimento, vai ter uma dimensão, somente essa, porque eu tenho um comprimento, não tenho largura. A partir dessa linha, eu consigo formar, né? Vamos imaginar aqui um triângulo. Consigo formar algo com duas dimensões, que vai ter comprimento e vai ter largura. A partir disso, eu consigo formar algo com 3 dimensões, que vai ter, vamos colocar aqui, por exemplo, um cubo, vai ter comprimento, largura e profundidade, tá? Então, vai ter comprimento, largura e vai ter profundidade, era profundo. Ok. Até então, a gente define, então as coisas têm 3 dimensões. Na verdade, há 4 dimensões no nosso universo. No universo, no nosso planeta, inclusive em si. Vocês conseguem imaginar qual é essa 4ª dimensão? Então, temos o comprimento, a largura, a profundidade. Qual será essa 4ª dimensão? Dá uma pensadinha lá. A 4ª dimensão é o tempo. A gente citou até no início, né? O espaço-tempo. Então, o espaço forma essas 3 dimensões aqui e o tempo também está presente nas dimensões. Por quê?
Na física, o tempo entra como a quarta dimensão, já que todo fenômeno que está presente, né, toda a matéria que ocupa um espaço em algum local, está ali em um determinado tempo. Tá? Então, o tempo ele faz parte, né? Não temos como parar o tempo ou ignorar o tempo, enfim, o tempo ele está acontecendo sempre. Pessoal, agora a gente vai falar sobre a gravidade. Antes da gente entrar aqui nos estudiosos, nos físicos que trabalharam esse conceito de gravidade, eu vou pedir para vocês pegarem qualquer objeto que não quebre, por favor, segurando na mão de vocês. O que acontece? Se eu tenho esse objeto aqui, tá? E eu soltar ele está preso aqui, por isso que ele está aqui no ar, porque tem algo que está segurando ele, que no caso é a minha mão. Se eu soltar ele aqui, o que vai acontecer? Obviamente a gente sabe o quê? Ele vai cair, tá? Ele vai chegar na superfície que ele vai conseguir permanecer. Se eu soltar ele aqui, não vou soltar, mas se eu soltar aqui, ele vai cair no chão porque é a superfície, certo? Isso é a gravidade, nós temos essa gravidade no nosso planeta, por isso a gente consegue sobreviver aqui. Notem, quando a gente olha, né, o próprio astronauta aqui, ó, vamos analisar aqui, ó. O que acontece? No espaço a gravidade é zero, por isso que a galerinha que vai para o espaço fica flutuando, porque não tem gravidade, não tem, vou chegar numa superfície e vou me fixar aqui. Já no nosso planeta nós temos essa gravidade, ok? Então, essa gravidade, ela começou a ser estudada não faz muito tempo, foi lá no século 17, 1800 e pouquinho, tá? Então, faz pouco mais aí de 200 anos que ela começou a ser estudada, tá? Então, no final do século 17, tinha um físico chamado Isaac Newton, talvez vocês já ouviram falar sobre ele. Ele estava tranquilamente na sua casa, apoiado numa macieira, né? A macieira, a árvore da maçã. E aí, de repente, né, ele estava fazendo os estudos dele, ele viu uma maçã cair. E aí surgiu a ideia. O que será que faz com que essa maçã caia? Porque, claro que, obviamente, ele já tinha notado que isso acontecia antes, mas aqui ele refletiu acerca desse conceito. Por que as coisas, se elas não estão dispostas em uma superfície, se elas estão, né, soltas, elas vão vir a cair nessa, né, a se fixar em uma superfície. Então ele começou a estudar sobre isso e ele chegou a uma conclusão. Qual é essa conclusão? Se os corpos, ele concluiu que se os corpos são atraídos para a Terra sem que tenham qualquer velocidade inicial, notem, eu não coloquei uma velocidade para isso cair. Eu somente soltei, eu não coloquei velocidade. Foi velocidade nenhuma. Mas ainda assim a caneta ela assumiu uma velocidade caindo aqui. Deveria ter uma força de atração que os obrigassem a criar essa direção. Então a ideia dele é que exista uma força de atração que faz com que objetos vão para a superfície aí mais próxima. Essa força é a mesma que ocorre com o Sol. Ele traz o nível sistema solar, né? O sistema solar é o Sol e os planetas que giram, né? Que orbitam nele, inclusive, obviamente, a Terra. Tá? Então, essa força é a mesma que ocorre com o Sol, que por sua vez exerce a força de atração para manter a Terra e os demais planetas ao seu redor. Então, ele acredita que essa gravidade que acontece, que faz com que os planetas estejam girando, orbitando o Sol, é porque o Sol está gerando uma força que vai fazer, né, com que esses planetas sejam atraídos e continuem circulando em volta dele, tá? Esse é o conceito de gravidade para o Isaac Newton. Força de atração entre, né, dois objetos, um objeto e uma superfície. Mais um tempo depois, chegou uma outra pessoa que falou uma outra coisa. O nome dele é Albert Einstein, provavelmente já ouviram falar. Então, até esse momento, as leis acerca da gravidade, elas eram regidas a partir dos postulados de Isaac Newton. Então, a galera, não, realmente ocorre essa força de atração. Só que no
início do século passado, ali em 1910, 1911, um físico alemão chamado Albert Einstein começou a estudar aí essa questão da gravidade e chegou numa outra conclusão. Olha só a conclusão que ele chegou. De acordo com ele, o universo ele é formado através de uma espécie de tecido. Imagine um tecido, tá? E esse tecido ele vai se deformar de acordo com os corpos que estão sobre ele, tá? E as suas massas, ou seja, o seu peso. Então, se eu ter um tecido e colocar algo muito pesado sobre esse tecido, o que vai acontecer? Ele vai deformar, o peso vai fazer com que o tecido se expanda um pouquinho. E aí, o que acontece? Ele denominou isso como espaço-tempo, que a gente inclusive fala, né? O universo é esse conjunto de espaço-tempo. Então, a força gravitacional não traz mais essa ideia de que os corpos eles se atraem e por isso, né, o meu objeto vai cair aqui porque a mesa está sendo atraída pela caneta e a caneta sendo atraída pela mesa. A ideia aqui é que esse tecido ele vai se deformar de acordo com o peso, né, com a massa que vai estar sobre ele. Tem um vídeo que eu vou pedir, por favor, para vocês assistirem, que ele explica bem, é um vídeo bem rapidinho, 1 minutinho, 2 minutinhos, bem rapidinho sobre, né, que vai mostrar, trouxe até uma imagem aqui para vocês, né, uma parte do vídeo que ele mostra, né, então nós temos um tecido, nós temos aqui a imagem que seria uma estrela, o Sol, e os planetas que orbitam esse Sol, eles estão ali justamente porque o Sol é muito maçudo, ele é muito pesado. Se a gente dividir o sistema solar em 1000 partes, né, o peso do sistema solar em 1000 partes, 999 fazem parte do Sol. E apenas uma parte corresponde ao peso de todos os 8 planetas e entre outros elementos, entre outros corpos celestes que fazem parte do Sol. Então, como o Sol é muito pesado, isso faz que os planetas eles girem em torno dele, porque como se houvesse aí esse tecido disposto no espaço, tá? Aqui nós temos uma outra imagem também, né, que traz como se fossem, né, bolinhas aqui, no caso, planetas, estrelas, enfim, que o que acontece? Esse tecido ele é deformado por conta dessa massa que vem, né, que cai sobre eles, e por isso que outros planetas vão conseguir orbitar, porque esses planetas eles pesam muito, muito menos do que essas estrelas. E aqui a gente tem a imagem do Albert Einstein, tá? Provavelmente vocês já conheciam ele. Galerinha, então, teoria, vamos voltar aqui. Gravidade para o Newton, força de atração entre dois corpos. Gravidade para o Albert Einstein, o universo é formado por uma espécie de tecido, por várias, né, espécies de tecido. Esse tecido vai se deformar, certo? De acordo com as estrelas, que são muito maçudas, são muito pesadas, e por isso os planetas vão conseguir fazer aí essa órbita em torno dessa estrela. Ok, pessoal? Podemos ver tudo que há no universo? Vamos imaginar. Será que se eu for astronauta, vou para o espaço, será que eu consigo visualizar tudo que tem no universo, né, o que esteja próximo a mim? De acordo com astrônomos, coisas que nós podemos perceber no universo correspondem apenas a 4%. Tá? Então, do todo do universo, só 4% é possível visualizar. Todo o restante é feito de substâncias que não podem ser vistas ou compreendidas facilmente. Né? Essas substâncias, elas são chamadas de matéria escura e energia escura. Mas a gente não pode ver e compreender essas outras substâncias, como a gente sabe que elas existem, tá? Se eu só consigo ver 4%, como eu sei que esse 96% restante, ele realmente existe se não está sendo possível observar? Então, a resposta para isso supõe-se que a existência delas é baseada na influência da gravidade, ok? Que elas exercem em coisas
que a gente pode observar no universo. Então, como a teoria aqui da relatividade, né, que mostra que há uma deformação, o que acontece? A gente consegue perceber através da gravidade. Então, ó, não é possível visualizar nada, mas temos uma estrela, temos um planeta que está gerando uma força gravitacional. Então, com certeza há coisas, né, matérias presentes nesse espaço ali. Galerinha, então vocês terminaram essa lição. Espero que o conteúdo tenha ficado claro. Na próxima aula vamos trabalhar aí sobre os corpos celestes em específico, né? Entender estrela, planeta, galáxia, enfim. Agora vocês vão realizar algumas atividades para estar treinando o conhecimento de vocês. Até a próxima e bons estudos!